Meu convidado a pensar no Brasil hoje é o cientista Silvio Meira. Silvio, seja bem-vindo. É um prazer, Piotr. Bom estar aqui com você. Silvio, me conte lá, qual a sua percepção deste país atual dentro do mundo atual? Porque convenhamos que a pandemia mexeu com muita coisa, trouxe muita novidade, há novos debates que não aconteciam há muito tempo, aliás, há debates que não aconteciam há muito tempo e há novos debates também acontecendo. Que percepção você, que é sempre muito presente nos debates nacionais, tem hoje sobre o país, sobre a sociedade brasileira? Piotr, eu acho que muita gente tem a percepção no mundo inteiro que o seu país está atrasado. Isso foi uma coisa que a pandemia trouxe. Por quê? Porque houve um apocalipse digital. O que é esse apocalipse digital? A gente, desde o começo da internet comercial, lá em 1995, um conjunto de novas fundações para o exercício econômico, social, pessoal, começou a ser construído e começou a ser utilizado por um conjunto mais arriscado de pessoas e de empresas. E o que Covid-19 fez foi causar um apocalipse digital. De repente, apareceu quase tudo que estava acontecendo há 25 anos de uma vez só em algumas semanas. É como se houvesse um efeito que atribuem a Lenin a frase em que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Então, o que foi que aconteceu? A gente teve a impressão de que o mundo tinha dado um salto. Mas o mundo não deu um salto porque todas essas tecnologias estavam aí. O que foi que aconteceu na realidade foi que as pessoas passaram a usar, numa escala impensada, as tecnologias, os sistemas, os serviços que já estavam aí. Então, a gente viu crescimentos, por exemplo, de 300% na compra de alimentos e bebidas na rede, no e-commerce. A gente viu um crescimento de quase 30% no tráfego da rede brasileira a partir do dia 15 de março. E veja, a gente reclama, o Brasil é um lugar difícil, a infraestrutura é um caos, mas olha para esse dado da internet. A internet brasileira aumentou o volume de tráfego por 30% de uma hora para outra e tudo continuou funcionando. Tudo, absolutamente tudo que dependia da rede continuou funcionando. Uma das poucas coisas que a gente não reclamou foi da rede não estar funcionando. Então, o que eu acho que está acontecendo agora? Se você pensar para o futuro nesses novos debates, uma forma, eu acho, confiável da gente dizer o que vai ser e o que vai acontecer no futuro é a seguinte: a gente não sabe. A gente vai tentar errar e aprender para descobrir, porque abriu-se um conjunto muito grande de novas possibilidades. Mas um certo conjunto de coisas que já estava acontecendo se acelerou muito por causa dessa pandemia. Tem um estudo publicado ontem nos Estados Unidos que mostra que o e-commerce americano deu um salto de 10 anos nos 90 dias, nos primeiros 90 dias da pandemia. 10 anos, cresceu 100%. E seria um crescimento de 10 anos lá. Quando a gente olha para a China, como é que a China veio a ter o e-commerce, que é proporcionalmente o maior do mundo, já na faixa de perto de 40% hoje? Foi por causa de uma epidemia de SARS-CoV-1, lá em 2002, que fechou a China e a China foi para o digital de uma hora para outra. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Pode acontecer da gente ir para o digital de uma hora para outra. Qual é o problema disso? Aqui no Brasil, faltam engenheiros de software, faltam estatísticos, falta designers, falta gente em estratégia, falta na base o que a gente podia chamar de soft infrastructure, a infraestrutura leve, que não é estradas, portos, aeroportos e fábricas. É educação, é saúde, é ciência, é tecnologia, inovação e empreendedorismo de classe global. Aí é onde está o mega problema do Brasil. Existe uma oportunidade global acelerada e nova no mundo digital e nós estamos olhando para o passado, discutindo se a gente devia ter essa ou aquela empresa na mão do Estado. Aliás, Silvio, eu ia te fazer essa pergunta depois. Eu vi um estudo recente, os números são de 2018, mas eles mostram, por exemplo, um drama. Você falou sobre educação, que o Brasil não gasta pouco, por exemplo, no ensino básico,
que é a fonte, obviamente, de você conseguir que esse aluno, depois, com uma base sólida, melhore a sua educação ao longo do tempo. A gente tem um problema de formação na escola básica quase que generalizado no país, com boas exceções, mas, enfim, nós temos esse problema. O Brasil gasta mais, por exemplo, num comparativo só com alguns países sul-americanos, e colocamos a Turquia também, que está bastante distante, mas só para ter uma ideia, colocamos a Turquia, o México e a Colômbia. Bom, então eu tenho o México na América do Norte, eu tenho a Colômbia, nossa vizinha aqui de América do Sul, e tenho a Turquia longe de nós, em outro continente. Bom, se eu tenho uma situação como essa, o Brasil gasta mais do que todos esses países, mas tem no PISA um resultado de eficiência menor. Eu vou lhe fazer aqui um comentário que, aos 28 anos de jornalismo aqui, com 28 anos de experiência, eu nunca vi um setor tão difícil de discutir a relação eficiência e gasto quanto os educadores. Eu posso lhe dizer que isso sempre foi um drama para o jornalismo, pelo menos para mim, quando trazia educadores para falar, tá, eu entendo que é preciso gastar mais, entendo que precisa de mais investimento, mas a lógica da eficiência precisa ser discutida ao lado. Aí o debate quase que parava. E normalmente vinham aquelas frases prontas de preconceito, não, porque isso é neoliberal, essas coisas todas. Não, eu só estava querendo discutir a eficiência. Como é que a gente vai dar esse salto educacional para atender, por exemplo, essa demanda que o coronavírus, o novo coronavírus trouxe por questões tecnológicas, mas que precisa desse mundo soft, ou seja, desse preparo educacional mais sofisticado? Eu acho que a gente vai sofrer muito agora nas consequências da pandemia, pelo fato do Brasil ser um país de commodities. Quem vende commodities tem o seu preço determinado pelo comprador. Quem vende conhecimento, quem vende serviços sofisticados de alto valor agregado, determina seu preço para o comprador. E quando a gente entender no Brasil que o país é pobre, que o país é desigual, o Brasil não é exatamente pequeno, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos uma grande população, mas é um país pobre e altamente desigual. A desigualdade brasileira, que é boa parte do gerador de violência que nós temos na nossa sociedade, é derivada dessa falta de educação que você estava falando na base. E não é exatamente a falta dela, é a pouca efetividade dela. Quando a gente combina eficácia, resolver apropriadamente o problema de preparar as pessoas para o futuro, combinado com eficiência, resolver rápida e economicamente o problema de preparar as pessoas para o futuro. Combina eficácia com eficiência, a gente tem efetividade. A educação brasileira tem pouca efetividade. A gente não prepara as pessoas para alguma coisa. Veja, quando uma pessoa se forma, ou quando termina, seria a melhor forma de dizer, inclusive, o ensino médio brasileiro, ela foi preparada para quê? Para nada. Foi preparada para fazer universidade. Quando ela se forma na vasta maioria das universidades, ela tem o quê? Um diploma. Ela não tem um conjunto de competências e habilidades para enfrentar a dureza de galgar os primeiros degraus de uma carreira profissional. Se ela não estiver aprendendo em algum lugar, em alguma empresa que também funcione como uma boa escola, ela não chegará a lugar nenhum, como está aprovado pelo vastíssimo número de diplomas que a gente deu para as pessoas, que não servem para nada. Isso foi uma obra brasileira, talvez, dos últimos 25 anos. Então, onde é que a gente precisa atacar o problema? A gente precisa atacar o problema, primeiro, na base, não perdendo as pessoas no ensino fundamental. E isso só pode ser atacado como política pública. 85% das matrículas estão no setor público. Então, não adianta ter escolas experimentais, projetos, uma prefeitura aqui, outra prefeitura ali. Tem que ser Brasil. 85% das matrículas são no setor público, no fundamental. O ensino médio, ele tem que ser terminal também. A gente tem que preparar as pessoas para elas fazerem alguma coisa a partir do médio, como acontece na Alemanha, por exemplo, sem que elas tenham que ir para a universidade. E alguns irão para a universidade. Silvio, eu sou aluno do ensino técnico, por decisão própria, inclusive. Lá em 1989, eu estava me formando em mecânica, na Escola Técnica Industrial de Piracicaba. Mas posso lhe dizer que eu dizia isso para os meus colegas que não faziam parte do ensino técnico, e eles olhavam para mim e falavam assim, por que você está fazendo ensino técnico? Eu falei, mas por que eu não deveria estar fazendo ensino técnico?
para mim fazia toda a lógica. Bom, eu tinha estudado no Senai antes, para mim a lógica de saber coisas e poder operar era melhor, mas eu tinha um preconceito da sociedade, ou uma ideia preconcebida, para usar a expressão preconceito, que pode dar dúvida interpretação, mas, enfim, eu tenho ideias preconcebidas do que é educação. As pessoas acham que se elas não formarem na universidade, se elas não se formarem na universidade, elas não são ninguém. E você fez menção aí que muitos se formam na universidade e não têm qualificação nenhuma para preparar-se para um trabalho e, obviamente, executar um trabalho. É isso, mas é exatamente isso. Nós criamos cursos para criar cursos para que pessoas, mais pessoas, muito mais pessoas, tivessem mais diplomas. Na prática, uma parte significativa desse sistema de formação superior não prepara as pessoas para o mercado de trabalho, está totalmente desconectada dele. Essa é a mais pura e mais simples realidade brasileira atual. O Silvio, é problema de cobertor curto ou de cabeça curta no caso do Brasil? Eu vou dizer cobertor curto porque quando se diz que precisamos melhorar o ensino básico, do qual nós já falamos aqui, eu tenho a crítica de que gasta-se muito com o ensino universitário. Os estados, por exemplo, que têm verba para isso. E aí as pessoas falam, mas eu vou acabar com a universidade pública para usar o dinheiro para a escola básica? Bom, aí já começa um debate que não tem fim de jeito algum. Embora faça até sentido você cobrar de algumas pessoas e outras talvez precisem de ajuda para poder estudar na universidade pública. Mas vamos lá. Então, aí é um problema de cobertor curto que você não consegue resolver. Aí tem o drama da eficiência, que eu fiz menção agora há pouco, ou seja, a gente gasta até que mais que outros países, mas tem um resultado menor, que você fez menção da efetividade. E quando eu falo sobre vamos fazer como os alemães fizeram, ou como muitos brasileiros já fizeram aqui, mas são minoria, de se formar no ensino técnico profissionalizante, ou seja, no ensino médio, aí tem gente que diz assim, não, mas você está querendo levar as pessoas para ser um profissional de baixa categoria, ele também tem o direito ao canudo da universidade, a ser doutor e tudo. A gente ouve isso hoje, agora, em 2020, com muita frequência ainda. O que é curto? É a cabeça ou é o orçamento? O que é curto, eu acho que é o pensamento. Nós somos um país de bacharéis, onde ainda tem um certo valor você ser chamado de doutor simplesmente porque tem um diploma universitário de qualquer coisa. Doutor fulano, doutor cicrano. Existe uma certa reverência aos doutores, que só deveriam ser mesmo as pessoas que ou são médicos, como doutores em medicina, ou PhDs em alguma coisa, como fim de uma carreira de formação universitária. Na prática, Piotr, veja bem, vamos pegar um exemplo para a gente ser bem objetivo e as pessoas entenderem talvez um pouco mais aonde que a coisa pega. O problema certamente não é falta de recursos. Nós não temos falta de recursos para a educação. Mas olhe, aqui em Pernambuco a gente tem duas escolas que eram escolas de ensino médio, viraram escolas de referência de ensino médio, que aqui em Pernambuco significa uma escola de tempo integral, ou seja, o aluno do ensino médio passa o dia todinho na escola, e usamos uma parte desse tempo da escola para transformar a escola numa escola que tinha um conteúdo digital, aprender a programar, aprender a desenhar interfaces, por exemplo, e depois transformamos em escolas técnicas, num longo prazo. Imagine uma década e meia para fazer isso, tá certo? Os alunos que saem dessas escolas técnicas, que são duas das escolas de ensino médio mais procuradas de Pernambuco, pelos alunos e pelos pais dos alunos, eles já saem de lá trabalhando no Porto Digital. E eles passam praticamente em qualquer curso universitário que eles querem. Ou seja, essa escola faz as duas coisas. Se eu quiser passar um tempo trabalhando antes de ir para a universidade, eu fui preparado para trabalhar e viver independentemente, ganhando meu salário, trabalhando num dos maiores clusters de tecnologia do Brasil, a partir da minha formação no ensino médio. Não é um trabalho que a gente podia dizer periférico ou de segunda classe. E depois de eu passar um tempo trabalhando lá, eu continuo preparado para ir para a universidade. Mas se eu quiser ir para a universidade direto, eu vou também. São escolas que formam tão bem para a universidade como qualquer outra que só forma para a universidade e talvez formem melhor os seus alunos para ir para a universidade, porque tem coisas práticas que estão envolvidas no processo de formação no ensino médio que engajam mais os alunos. Então, a gente precisa ter uma discussão objetiva sobre preparar as pessoas para uma vida de performance. As pessoas têm que saber fazer coisas mais sofisticadas na sociedade. Enquanto a gente não elevar o nível da população para uma
coisa bem mais próxima de uma produtividade em serviços da sociedade, da informação, de classe mundial, a gente vai ficar andando como um caranguejo, de banda. Veja um problema que o Brasil tem. Quando você chega em qualquer tipo de anúncio de trabalho, de emprego no Brasil, e você diz que você precisa, para uma certa coisa, pessoas que falem inglês, o universo de busca se reduz dramaticamente. Quando eu digo falar inglês, eu estou dizendo falar inglês fluentemente. Como é que, a essa altura do campeonato, com todos os recursos que a gente tem, inclusive de rede, de multimídia, de aplicativos, de redes sociais, assim por diante, a gente ainda tem um Brasil onde não é mandatório, pelo menos mandatório do ponto de vista técnico, podia até não ser cumprido do ponto de vista prático, que as pessoas saiam da escola média, do ensino médio, sabendo inglês fluentemente. Inglês é a língua de negócios, de transações do mundo inteiro. Voltando ao caso do Porto Digital, você só consegue nas 330, 400 empresas do Porto Digital, se a gente conta ou não as startups, você só consegue progredir para os cargos de liderança se você falar inglês fluentemente, porque o cliente do outro lado é coreano, por exemplo, e ele não fala português fluentemente. E a gente não fala coreano fluentemente. Então, existe uma língua média, que é inglês para todo mundo. A gente ainda está perdido num tempo onde se discute se as pessoas deviam estar aprendendo inglês ou não, quando a vasta maioria dos outros países já passou desse ponto. Portugal, por exemplo, já passou desse ponto há muito tempo. Você fez menção a conhecimento de línguas estrangeiras, especificamente o inglês, dada a universalidade da língua. Dia desses eu recebi aqui a Dilma Souza, ela é uma ativista, e para falar justamente sobre questões raciais, e ela diz assim que boa parte da incapacidade das empresas de preencher vagas, ou pelo menos permitir cargos de liderança para pessoas negras, é porque se exige, por exemplo, que ela fale inglês, sendo que o cargo não exige esse tipo de coisa. E você está dizendo que isso é mandatório a partir da conclusão do segundo grau, ou seja, do ensino médio. Ou seja, neste país desigual, como é que eu calibro as duas coisas? Porque eu até posso ter um projeto de conseguir eficiência máxima das pessoas, mas eu sempre vou esbarrar em quem ficou para trás historicamente. Como é que eu consigo colocar essas duas coisas e equacioná-las dentro de um projeto de país que agregue todo mundo, ou pelo menos que façam com que as pessoas se envolvam e diminua essa divisão que tem no país hoje, para qualquer assunto que se discuta? Equidade, Piotr, equidade. Alavancas diferentes para pessoas que têm pontos de partida e, eventualmente, capacidades diferentes na partida. Ou seja, não trate os desiguais igualmente, que é injusto, é isso? Porque os desiguais Exatamente. são desiguais, né? Exatamente. Não é o problema. Vamos abrir oportunidades para isso. Certo, mas a pessoa nunca vai chegar lá porque eu não estou criando a capacidade dela chegar na oportunidade no seu mais alto nível. Veja, a gente tem esse problema em múltiplas facetas do Brasil. Por exemplo, mulheres em ciência, tecnologia, engenharia e computação. Nós estamos em algumas dessas formações, nós temos 10% de mulheres entrando. Só para a gente fazer essa separação básica de gênero aqui, né? Então, aonde que a gente está? Para você participar, e eu estou falando, para você ter a expectativa de participar do mercado de trabalho mais sofisticado, que paga mais, que permite que você rode o mundo, nem que seja virtualmente nas nossas telas hoje, que permite que você participe de projetos complexos, globais, com múltiplas nacionalidades envolvidas, a gente não vai conseguir participar desses projetos falando português. Isso é um fato, certo? Nós, portugueses, nós fizemos as primeiras grandes descobertas. Não ficamos tempo suficiente no poder nessas grandes descobertas para a língua mãe, por exemplo, do Atlântico ser a nossa. Se português fosse falado fluentemente dos dois lados do Atlântico, a gente não precisava se preocupar em falar inglês. Veja, esse debate não existe nos Estados Unidos e na Inglaterra. Simplesmente não existe lá nesse momento. Vai existir, eu acho, daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, quem não falar mandarim, inclusive nesses dois países, vai ter um outro mega problema. Mas quando a gente olha para a arquitetura de valor, a arquitetura de criação de valor global, a gente tem que saber onde é que o Brasil está. E a gente tem uma expectativa de Brasil gigante, país do futuro, assim por diante, mas a classe de países onde o Brasil está passa por onde você falou, pela Turquia, pela Colômbia, pelo México, pela Tailândia, Malásia, Filipinas, África do Sul. São esses países que são a classe do Brasil.
A classe do Brasil não é Estados Unidos, Alemanha, França e Finlândia, como vez por outra as pessoas querem acreditar. Nossa classe de país é um país com uma formação educacional extremamente limitada, com a capacidade de competir extremamente limitada por causa, em boa parte, dessa formação educacional extremamente limitada, o que nos reduz a um fornecedor global de commodities, seja do ponto de vista de proteína, sejam commodities minerais. Esse é o nosso grande problema. E a gente não tem isso posto como um grande desafio nacional. Como é que a gente eleva a competitividade do Brasil daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos? Porque esse processo leva muito tempo. A mudança estrutural da capacidade competitiva de um país, quando você depende de refundar as bases do sistema educacional dele e, consequentemente, do seu entendimento de mundo e onde é que a gente vai competir, é um problema de décadas, não é um problema de anos. Silvio, qual é o passo? Começo por atividades governamentais, eu tenho que mudar a mentalidade, por exemplo, de professores universitários para formar, por exemplo, professores que pensem de outra maneira. Eu fiz menção logo no começo da entrevista que um dos setores mais difíceis para se discutir a relação eficiência e gasto é o setor educacional. É histórico isso, eu posso dizer pela minha experiência. Esse debate, lamentavelmente, demora a avançar. Como é que eu começo a fazer essa mudança? Porque se eu não tenho isso coletivamente, isso não passa a ser um valor social. Se não for um valor social, nada avança. É a lógica brasileira, talvez seja a lógica de qualquer lugar do mundo. Aqui as coisas precisam ter um peso coletivo muito grande. É simples dizer que nós temos hoje verdadeiramente só dois valores. As pessoas não abrem mão de democracia e não abrem mão de uma relativa estabilidade da moeda. A gente não fala mais de hiperinflação, a gente não fala mais de perda de liberdades. Aliás, quando se mexe nesses dois assuntos, as pessoas se rebelam coletivamente. Como é que eu começo a mexer nessa questão para tornar a educação de alto nível um valor coletivo? Começa por onde? Onde é que se dá o primeiro start ali? Políticas públicas. Começa por pessoas, nos lugares onde elas estão hoje, responsáveis por políticas públicas, nas cidades, nos estados, na federação, fazendo as pequenas, grandes ações que começam a mudar o cenário, por exemplo, educacional do Brasil, criando grandes desafios. Vamos pegar uma mudança, Piotr, que vai refletir na educação brasileira por décadas a fio. Fazia aproximadamente, e em múltiplos formatos e formas, com nomes diferentes, que se discutia qual era a base curricular para o Brasil, para o ensino pré-universitário. A universidade está estabelecida para lá, tem uma liberdade muito maior para fazer isso. Gastou a coragem e determinação do ministro Mendonça Filho, à época, que passou pouquíssimo tempo no Ministério da Educação, passou pouco mais de um ano, mas conseguiu, nesse um ano, reunir a possibilidade de estabelecimento dessa base nacional comum curricular. Isso gastou milhares de horas de Mendonça pessoalmente, de Maria Helena Guimarães e do time inteiro deles concentrados em fazer uma única coisa. Não tem nenhuma inauguração na base nacional comum curricular. Nenhuma. Tem a abertura das possibilidades de futuro, simplificando dramaticamente como é que a escola funciona. O que ela tem que entregar? O que ela pode criar? Desinjeção processos. Esse foi uma gota no oceano de possibilidades de mudança da educação. Mas você pegar, por exemplo, como Pernambuco fez, vamos transformar todas as escolas de ensino médio em escolas de tempo integral. Todas. Até pouco tempo atrás, não sei se isso é verdade ainda hoje, Pernambuco, que só tem 5% da população brasileira e 2,5% do PIB do país, tinha mais escolas de ensino médio em tempo integral do que a soma do Brasil inteiro. Esse número deve ter mudado. Mas a gente começou lá atrás, em 2000, e governo após governo, partido após partido, uma política pública de educação de qualidade no ensino médio foi sendo instalada em Pernambuco e cada governador novo que entrou só fez aumentar a largura, trazendo mais escolas, e a profundidade, melhorando a qualidade do sistema. Isso precisa de décadas, não tem jeito. Nós estamos falando de mudança estrutural. Aí você diz, mas os professores? Os professores mudam. A gente muda o processo de formação dos professores, a gente muda o incentivo para os professores, muda o entendimento que os professores têm da realidade,
muda o entendimento de qual é a demanda que a realidade tem para os alunos dos professores e, paulatinamente, os professores mudam. Veja que tem gente agora, nesse episódio Covid-19 que a gente chegou, né, um desastre global, que acabou de instalar um comércio eletrônico para a sua loja física. Sim. Vez por outra, uma pessoa dessa fala comigo: rapaz, acabei de chegar na modernidade e instalei um comércio eletrônico para a minha loja física. Eu digo: bem-vindo a 1994. Você está 26 anos atrasado. Aí pergunta: mas eu estava onde antes? Eu digo: você estava em algum lugar em 1960 e pouco, numa mercearia, um balcão, tomando notas naqueles cadernos de fiado de papel e assim por diante. Não, o negócio não era assim. Se você acabou de criar um e-commerce, você chegou em 1994. Porque de lá para cá, aconteceu tanta outra coisa, mudou completamente o mundo do que é uma transação online. Não é uma tabela para eu fazer uma busca, clicar num botão e fazer uma compra. Isso é o básico do básico do básico do básico. Esse é o problema. As coisas mudam lentamente. Levou 25 anos para uma parte significativa do varejo brasileiro entender que tinha uma coisa chamada comércio digital. Vai levar 40 a 50 anos e é esse o tempo que o Brasil precisa pensar. Quando a gente pensou, por exemplo, em resolver a autossuficiência alimentar brasileira e criar excedentes para a gente exportar, isso foi um projeto de décadas. Envolveu a formação de centenas de doutores, de milhares de mestres, a criação da Embrapa e suas dezenas de laboratórios espalhados pelo Brasil. Sim. Envolveu o entendimento de um ecossistema complexo chamado semiárido, que a gente não entendeu direito até hoje, né? No Brasil Central, da gente mudar cerrado, da gente fazer absolutamente um conjunto quase infinito de movimentações, estimular empreendedores, empresários, novos investimentos, novos tipos de sementes, até a gente chegar num ponto que a gente é uma espécie de uma plantação do mundo. Quando a gente pensa a partir de hoje, às vezes as pessoas dizem: não, mas o Cerrado sempre esteve aí. Não, o Cerrado foi criado. O ecossistema de agropecuária, ele foi criado por um esforço de décadas. Se a gente levou décadas para conseguir plantar soja no Cerrado, coisa que hoje eu acho até que a gente não deveria nem ter começado a plantar para começar, mas vamos deixar essa discussão para, eventualmente, um outro debate. Né? Se são décadas para você conseguir transformar o Cerrado numa área produtiva e até hoje você não conseguiu tratar apropriadamente o problema do semiárido, imagina para você mudar uma cultura. A falta de educação brasileira, ela é cultural, ela está enraizada no sistema. Para mudar isso, vai levar décadas. Bom, deixa eu colocar um ingrediente aí que você conhece bem. Essa divisão sócio, ou pelo menos político-partidária brasileira, um pouco social também. Qualquer debate vai para um lado e para o outro com um radicalismo gigantesco. A gente está passando por um fenômeno que não é só brasileiro, é mundial, de revisionismo histórico. Eu nunca entendi por que as pessoas não colocam toda a sua energia para discutir o presente, tendo, obviamente, o conhecimento do passado como suporte, para fazer o futuro melhor. Aliás, fazendo já o presente diferente. O que você acha desses movimentos de revisionismo histórico? Eu acho que a gente chegou num ponto de exaustão das instituições que foram criadas entre as grandes guerras e depois da Segunda Guerra Mundial. A gente projetou um conjunto de instituições internacionais e as organizações correspondentes para dar conta de um mundo que tem uma certa complexidade. E um mundo que acabou a Segunda Guerra Mundial basicamente com uma grande potência global, uma Guerra Fria com a segunda potência que dominava basicamente a região conexa a ela, a Rússia, e uma China que se perdeu durante décadas em episódios e lutas internas que culminaram ali com a Revolução Cultural de Mao, que fez com que a China perdesse basicamente de 1945 até 1975, né, 30 anos perdidos, lutando contra si mesmo. O que foi que mudou? O que foi que mudou na China para a China ser o que é hoje? Ou seja, de 1975 para cá, nós temos basicamente 45 anos. Tendo perdido 30 anos, inclusive matando boa parte dos seus intelectuais, dos seus cientistas e professores,
por discordâncias absolutamente rudimentares sobre o que era que dizia e qual era a interpretação de um certo pedaço de texto num livro, que de resto lembra uma guerra religiosa, né? A China resolveu ter grandes objetivos, ter grandes desafios. Vamos tirar as pessoas da pobreza. Esse é um grande desafio, em qualquer país do mundo. Nós vamos urbanizar a China. Nós vamos ser independentes em tal coisa. Nós vamos competir em tecnologia. Nós vamos isso, nós vamos aquilo. Ponha 5 grandes objetivos desses e, de repente, você tem um lugar para onde ir. Uma parte significativa do mundo ficou sem esses objetivos. E mais, as consequências indiretas da revolução da informação, que deslocalizou fábricas, que globalizou processos industriais, que desmontou e remontou cadeias de valor, que desintermediou e reintermediou uma grande quantidade de mercados, fez com que você criasse cinturões de ferrugem, por exemplo, em certas regiões dos primeiros países industrializados, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a França, como a própria Alemanha, que apesar de estar num projeto muito amplo de renovação, tem seus problemas estruturais internos. Então, quando você vê esse voto de desmonte da sociedade atual, desse revisionismo, talvez dessa falta de visão de futuro, é uma combinação de quem ficou para trás e já viveu os seus tempos de glória em outros níveis de performance econômica e financeira, pessoal e de satisfação com a realidade ao seu redor, combinado com talvez um fragmento, uma parcela significativa dos mais jovens que não veem futuros para si próprios dentro do sistema. Existem teses que mais ou menos demonstram, e a gente não pode confiar 100% nelas também, com números, né, que você acabou com um certo tipo de classe média industrial com uma combinação de deslocalização da produção e robotização das fábricas. As fábricas estão voltando, em parte, dos Estados Unidos para a Inglaterra e para a Europa, por exemplo, e para o Japão, mas o trabalho humano e, consequentemente, os empregos não estão voltando. Porque uma fábrica que, quando foi para a China, por exemplo, empregava 20 mil pessoas na Holanda e chegou a empregar 100 mil na China, quando está voltando para a Holanda, está empregando 1.000, porque todo o resto são robôs, todo o resto é software, todo o resto é produção automatizada, numa fábrica quase escura, que você não precisa de luz para operar. Então, a gente está vendo uma mudança dramática no mundo, uma mudança de geração, a gente está vendo uma mudança de era, bem à nossa frente. E até agora, pacífica. Até agora, pacífica. Todas as grandes mudanças de era, se você pegar na Revolução Industrial, se você pegar o fim da Idade Média antes, foram mudanças catastróficas com grandes guerras. E com múltiplas grandes guerras, às vezes, ao mesmo tempo, em variados lugares e longas, por sinal. Agora, a gente tem conseguido equilibrar essa mudança sem ter partido necessariamente para processos de autodestruição da humanidade. Mas, para mim, pelo menos, ao fim e ao cabo, existe uma falta de entendimento do que a gente está construindo aqui. Nós não estamos construindo o Brasil, nem os Estados Unidos, muito menos a Europa. Nós estamos tentando construir, de uma forma altamente atabalhoada, um negócio chamado terra, com um só povo dentro dele, chamado humanidade. A gente não entender isso é a mesma coisa que no Brasil a gente achar que tem um destino para Pernambuco, tem outro destino para São Paulo, um para Santa Catarina e um para o Amapá. E a gente não é todo mundo brasileiro. A gente não entender que a gente é todo mundo humanidade, que não tem um planeta B, que a gente promoveu nos últimos 200 anos um ataque mordaz, feroz, talvez definitivo aos ecossistemas que nos sustentam, põe em risco a nossa própria sobrevivência. E a gente precisa criar como desafio, acima de tudo, esta sobrevivência. Esta sobrevivência de forma equilibrada e de forma sustentável. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar se dividindo em quem é responsável por ter queimado a floresta. Quem é que está queimando a floresta? Quem está queimando a floresta é todo mundo. Nós somos parte desse todo mundo. Silvio, brigadíssimo pela entrevista, uma vez mais, viu? Prazer. Grande prazer estar com você.